Como a proposta do canal, o nome, né, dos vídeos vai ser Café com Finanças, esse é o momento onde eu preparo um café, a gente toma um café e vamos desenvolvendo o assunto. Então agora a Marciana vai comentar com vocês como isso aconteceu há cerca de um ano atrás, o tanto que isso transformou as nossas vidas. Então, pessoal, enquanto o Clóvis prepara ali o nosso café, eu vou contar para vocês mais ou menos como é que a gente chegou até aqui, né, em relação a finanças. Mais ou menos, aproximadamente há um ano atrás, aí, outubro, novembro do ano passado, algo começou a queimar muito dentro de mim em relação ao que nós estávamos fazendo com as nossas finanças. Nesse período, a gente já tinha feito alguns cursos fora, a gente fez, né, cursos financeiros lá em São Paulo, com o Roberto Navarro, a gente já consumia muito conteúdo relacionado a isso, eu gosto muito de ler, então eu já tinha lido muito, estudado muito sobre o assunto, mas não tinha uma mudança expressiva na nossa vida financeira, pelo contrário, eu comecei a perceber há um ano atrás que a gente não ganhava mal, a gente tinha assim uma receita tranquila, mas a nossa vida financeira não estava bacana, eu não conseguia os resultados que eu sonhava, que eu projetava, e tinha algo que não estava legal. E aí isso começou a me incomodar muito, e eu falei, tem algo muito errado, a gente está fazendo algo muito errado. E aí eu conversei com o Clóvis, eu falei assim, a gente já investiu tanto em curso, ele pagou aquele curso pra gente, a gente investe tempo estudando sobre isso, por que a gente não está tendo resultado, né? E aí eu percebi que o que a gente não estava tendo resultado justamente porque a gente sabia muito, mas a gente não fazia aquilo que a gente sabia. Então hoje eu não colocava em prática aquilo que a gente ia lá no curso, voltava motivado, falava, nossa, isso é muito legal, como é que ninguém contou isso pra gente antes? Só que na prática aquilo não... E aí a gente começou a criar o que a gente chama hoje de obesidade intelectual. Então a gente estava com muita informação e pouca prática e nenhum resultado. E aí em novembro começou muito essa questão dos bancos digitais e dessa... Novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Nós estamos falando uma data de hoje, não? Hoje é 21 de novembro. 21 de novembro de 2020. Isso. Em meados, né, de novembro de 2019. Entre outubro e novembro de 2019, o Clóvis chegou pelo correio um cartão digital, né, de um banco digital. Não tem problema a gente falar o nome de banco, sim, porque ao longo dos vídeos a gente não está sendo patrocinado e nem quer recomendar nada que é uma recomendação, é aquilo que nós fizemos na prática que mudou os nossos resultados. E só frisando aqui para vocês, pessoal, aquilo que você sabe não muda os seus resultados. O que muda os seus resultados é aquilo que você faz com aquilo que você sabe, tá? Então a gente não está recomendando nada, é uma troca de experiências, né? É compartilhar com vocês aquilo que nós fizemos na prática e deu resultados para nós. Deu certo, transformou a nossa vida, nos uniu ainda mais como casal. E apesar desse ano ser um ano difícil, né, um ano da pandemia, a gente realizou vários sonhos, vários projetos, fizemos uma viagem super bacana, mas no decorrer da conversa a gente vai contando para vocês como isso foi possível. E eu acho que o mais legal, o objetivo desses vídeos é justamente isso, porque tem muitas pessoas que elas falam assim, não, mas eu não consigo, eu não posso, dá certo com você. E o objetivo dos vídeos é justamente mostrar que dá certo para todo mundo, mas para todo mundo que queira mudar. Porque lá atrás a gente quis mudar, a gente quis buscar uma transformação. Por isso que a gente investiu em curso, a gente investiu tempo e dinheiro em estudo, porque a gente queria mudar. E aí basta você querer, e não importa aonde você está hoje, como você está hoje, é possível. E nós estamos aqui com esses vídeos para mostrar que realmente é possível. Voltando lá em novembro, o Clóvis tinha feito um cadastro da Nubank e chegou o cartão, né, aquele cartão roxinho, e ele com o aplicativo e tal, e aí a gente começou a mexer um final de semana assim, daí ele falou assim, olha, o dinheiro fica aqui, daí rende um pouquinho, aquilo me chamou tanto a atenção. Eu falei, mas que engraçado, falei, será que isso funciona? Aí no mesmo dia eu peguei e transferi da minha conta para essa conta dele, acho que R$50. E aí você via ali, né, aqueles centavos ali render por dia. E aquilo me
me chamou a atenção de uma forma que foi a chavinha que mudou. Todo aquele investimento que a gente tinha feito em curso lá atrás começou a fazer sentido, porque eu falei assim, gente, é isso que nós estamos fazendo errado. Nós não estamos colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E uma coisa que eu quero deixar assim bem frisado com vocês é assim, às vezes a gente perde muito tempo e energia tentando inventar a roda. Eu sempre falo isso com o Clóvis. Para depois, lá na frente, a gente descobrir que a roda já estava pronta e que a gente poderia estar usando há muito tempo. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui não é nenhum segredo que estava escondido, não é nenhuma novidade que a gente inventou, nada, que a gente descobriu, né, a roda, não. A única coisa que a gente fez foi reunir os conhecimentos que são milenares acerca de finanças e colocar em prática no nosso dia a dia. Em relação a essa questão do cartão, eu já praticava um princípio assim que para nós é muito forte, né, muito presente na nossa vida e realmente a gente vê muitos resultados, que é o princípio da doação. Nós como cristãos, para nós devolver o dízimo é uma obrigação, né, do cristão. Então para nós já fazia parte ali do nosso dia a dia. E eu comecei a pensar, depois que eu guardei esses 50 reais, falei, bom, se eu consigo separar 10%, né, para devolver para Deus, que é a minha obrigação como cristã, por que eu não separo 10% e guardo aí nessa conta, né, todo mês pra gente ver o que acontece, pra gente ver se dá algum resultado. E foi aí que eu comecei, ó, uma vida, e assim, gente, não é que tava sobrando dinheiro não, tá? Foi realmente assim, eu usei uma ferramenta, a gente ao longo dos vídeos vai falar para vocês, tem aqui ó, separadinha a agenda financeira, que foi um presente que a gente ganhou assim de Deus, do Espírito Santo, foi uma inspiração. No meio da pandemia, no meio do caos ali, nos primeiros meses ali de distanciamento social, de home office, a gente não chegou a ter lockdown aqui no Brasil, mas enfim, acabou fechando os locais de trabalho e essa agenda ela nasceu nesse período. As ideias dela elas já são lá de novembro do ano passado, mas ela concretamente ela nasceu bem no meio do caos, né? E por isso que ela é tão especial e eu falo dela com tanto carinho. Ao longo dos vídeos a gente vai tratar dela, vai falar com mais detalhes, mas hoje é só para dar um apanhado geral de como que a gente chegou até aqui. Como que iniciou, né? E a Marciana juntando ali, separando 50 reais, que foi o início, aí depois ela começou a aplicar e eu vi ela empenhando, ela come livros, lê muito, e começou a aplicar isso e fazer texto sobre esses assuntos. E ao mesmo tempo, quando surgiu a pandemia que fechou, eu sou advogado criminal, minha renda principal era só essa, e eu estava fazendo palestras também, e pegou a gente num pulo que eu estava numa transição de carreira, deixando a advocacia para segundo plano e partindo para palestras. E nessa época a gente juntou um dinheirinho que a gente tinha e a minha intenção era investir só em palestras. Eu fechei um contrato com um rapaz de marketing de uma cidade vizinha aqui para poder investir pesado na carreira de palestrante, para a gente poder divulgar mais ainda, né? Compramos uns equipamentos, isso foi numa quinta-feira, né? Quinta, sexta-feira, fechamos, paguei o rapaz à vista, né? Ali acho que ficou um pouquinho só para depois, para dar 30 dias, mas enfim, fechamos o contrato na quinta-feira, na terça-feira fechou tudo, aí veio aqueles 3 meses, o mundo parou. E o pessoal tem acho que muitas pessoas aconteceu assim, eu não sei o que vai acontecer com o mundo, eu não vou pagar ninguém. E esse não vou pagar ninguém sobrou para mim, que como a minha renda era de advogado e a gente tem uns picados, um mensal que entra, que a gente faz trabalhos de honorários e às vezes parcela. E começou a não entrar nada para mim. E a Marciana é funcionária pública estadual, professora, e a renda dela só começou a sustentar a gente. E a gente meio que entrou em pane, entrou meio em parafuso, né? Conta acho que todos, né? Eu acho que naquele momento todo mundo que é um pouquinho consciente e conseguiu perceber o que estava acontecendo deu uma aflição, assim. Eu parei de assistir jornal porque eu ia ficar doente, né? Só que aí, o que tranquilizou a gente? Isso foi março, né, de 2020. Foi março que parou tudo, ali
20 de março. E para vocês verem, só voltando um pouquinho, em novembro teve esse insight, gente, com R$50. Conta a história do pai. Ah, então, por que começou a me incomodar? O que queimou lá dentro, assim? A gente tem uma mania de ser muito imediatista, de viver muito hoje, né? E eu, igual o Clóvis falou, eu sou funcionária pública concursada, mas eu descobri nessa pandemia, gente, que estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Pode acontecer algo que ninguém... Quem é que esperava que o mundo ia parar da forma que parou? Ninguém esperava. Graças a Deus nós moramos num estado que é bem administrado, que está tranquilo, a gente recebe em dia, nunca atrasou, mas hoje eu entendo que estabilidade não existe. E há um tempo atrás, até antes da gente começar a fazer os cursos e tal, eu era muito assim, né? Não tinha um pingo de juízo, eu sempre ganhei bem, eu sempre trabalhei muito, juntou dois sem juízo, porque às vezes tem um casal, tem um que é mais seguro e o outro é mais... Agora aqui não, juntou a fome com a vontade de comer. O Clóvis sempre ganhou bem, mas não retinha nada. Eu sempre ganhei bem e também não retinha nada. Então vocês imaginam a que ponto chegou. Voltando um pouco mais ainda, 3 anos atrás, para vocês verem o quanto é importante você ter consciência das finanças pessoais e você tirar um tempinho para entender e para estudar, nós chegamos a nos separar. E um dos motivos depois num outro vídeo a gente pode contar mais, um dos motivos não foi o único, mas um dos motivos era esse. Porque assim, os dois ganhavam bem, mas não sobrava e chegava no final do mês, acabava pesando mais para um do que para o outro. E aí chegou num ponto que a gente falou, olha, enfim, depois num outro vídeo a gente explica. Quando a gente fazia umas loucuras e eu tenho ainda, né, uma facilidade de crédito grande por ser funcionária pública, a gente não pensava no dia de amanhã. A gente simplesmente não pensava, a gente ia fazendo as coisas como é a vida de 99% das pessoas que eu conheço, que você conhece. A gente ia vivendo. Comprava uma coisa e falava assim, depois a gente dá um jeito de pagar. E aí eu cheguei num ponto, gente, que eu tava num grau de endividamento, assim, que eu falava, e eu trabalhei tinha um agravante que eu trabalhei num setor dentro do meu trabalho, que eu cuidava dos aposentados. E eu via muita situação assim, a pessoa falece e depois aquele monte de dívida, né, enfim, não tipo assim, sabe aquela coisa de pensar assim, se eu morrer amanhã ninguém vai ter que pagar? Olha a mentalidade, gente, eu com 30 e poucos anos pensando dessa forma. Foi uma transformação que nessa época foi quando a gente se converteu, né? Então foi tudo isso que a gente está contando para vocês, foi num espaço de 2 anos a nossa conversão, e no meio desses 2 anos começou em novembro a nossa... Colocar em prática, a nossa metanoia financeira, né? A nossa mudança de mente. E como foi no cristianismo, como Jesus pegou primeiro a Marciana e depois me pegou, nas finanças foi assim também. Primeiro transformou ela foi tendo esse entendimento e veio esse presente do céu, que é o método Arcade, que mais para frente a gente vai estar falando também, nos vídeos, sobre a agenda que veio. Então tudo isso veio para agregar. Mas eu creio que financeiramente o que deu insight para essa mudança foi o meu pai, né? O que acontecia? Como eu tinha essa mentalidade e o Clóvis também tinha, não sei se conscientemente ou não, de assim, gente, amanhã, vai que morre amanhã, vamos viver o hoje, né? Vamos viver o hoje, a gente só vive uma vez. A gente só vive uma vez, vamos viver o hoje, tinha muito essa mentalidade. O pai do Clóvis veio morar aqui em Jandai, veio morar próximo, já estava com o quê? Com uns 80 e poucos anos, né? 81. E aí eu pensei, e assim, eu já tinha acompanhado a trajetória da avó dele por parte de mãe, que viveu assim até os 90, eu olhei pro meu sogro e falei assim, meu Deus, e se eu não morrer amanhã? E se a gente viver até os 80? E aquilo me deu uma aflição tão grande, eu falei, o que eu tô fazendo pra minha qualidade de vida ser decente aos 80 anos? Porque o meu sogro, gente, olha, pensa numa gracinha. Todo assim, cuidando da saúde, da alimentação e tal, e assim, bem seguro também, enfim. Aí aqui, eu olhar para ele e pensar que eu
posso, e gente, a probabilidade da gente viver até os 80, até os 90, porque hoje aqui no Brasil nós temos uma perspectiva de vida longa. Então, assim, a gente tem que parar com essa ideia de tem que viver o hoje porque eu não sei o dia de amanhã. Realmente, o dia de amanhã pertence a Deus. Mas se eu creio que Ele tem sonhos grandes para mim, e tudo veio junto. Quando a gente se converteu, veio algo muito forte em mim, assim, olha, o que acontece? Eu descobri em Deus a minha identidade. Todos os problemas que eu tinha lá atrás, inclusive os financeiros, porque às vezes você gasta para preencher um vazio que não vai ser preenchido com nada que você comprar, independente do valor que aquilo custar. É Deus que cabe ali, né? É o formato exato do tamanho de Deus. E eu descobri a minha identidade quando Jesus foi lá e nos resgatou, porque ele que nos quis, assim. Um outro momento a gente conta melhor os detalhes. E quando eu descobri minha identidade, eu descobri que eu sou filha do rei, que eu tenho acesso a uma herança. Isso foi filha do rei, mas eu estou vivendo como escravo. O que eu estou fazendo de errado? Tem alguma coisa errada nisso? E observar o meu sogro aos 80 anos, eu falei assim, e aí eu comecei a falar, gente, o Clóvis vai fazer 80, eu vou fazer 80, o que a gente... Eu, como advogado, na minha vida toda, como ser humano, se eu trabalhei acho que um ano e meio registrado, foi muito. Né? Depois foi como advogado, nunca recolhi INSS, nunca... assim como a Marciana, não pensava no futuro, só vivia o hoje. E quando ela falou isso do meu pai, né, que a gente estava conversando, como a gente está agora, ela falou assim, seu pai está com 80, a Paula falou assim, e se a gente viver até lá, foi um choque. Como é que a gente vai fazer? E o Clóvis, né? Tipo assim, não tinha uma renda, não tinha um investimento, não tinha nada guardado, bem que tinha era um carro, uma moto na época, só. E aí? Vai chegar uma hora que o corpo já não consegue trabalhar mais, você não tem um rendimento. Então foi um choque, primeiro foi nela e depois veio para mim. Né? Eu parei, olhei e falei assim, o pai está aposentado e aqui a cidade é pequena, com 3 mil de aposentadoria ele vivia razoavelmente bem, pagava aluguel, comidinha dele, tudo isso. Mas ele tinha a aposentadoria dele. Aí eu me imaginei naquela idade, com 80 anos, sem renda nenhuma. Sem aposentadoria, dependendo da Marciana. E vem e sobrecarrega, e aqui a gente tem que entender assim. Clóvis, por que a Marciana era assim, por que você era assim? Em outro momento a gente vai estar falando sobre crenças, porque até hoje eu carrego uma dificuldade com dinheiro, em lidar com dinheiro. Então eu aprendi a mudar o meu foco. Eu saí enfim, né? Eu trabalhei a maneira como eu consigo ganhar dinheiro hoje. Pensando na minha família. Então mais pra frente, outro vídeo a gente vai falar disso daí. Muito assunto. Muito assunto, a gente sai fora. Porque assim, foi tão lindo o que aconteceu com a gente, é tão lindo o cuidado de Deus nos detalhes, né? E eu sinto, assim, por isso que eu falo que é um presente essa agenda, porque eu sinto que foi um cuidado de Deus, assim. Ele viu que a gente não estava dando conta sozinho, ele falou, eu preciso dar um jeito nesses dois aí, né? E aí ele vai mostrando, né? E aí se a gente tiver sensibilidade para enxergar o que ele está querendo mostrar, e eu sou muito grata a Deus por esse cuidado que ele teve, porque realmente, se a gente for pensar, se a gente continuasse da forma que a gente estava, realmente eu não sei o que seria das nossas vidas daqui 10 anos. O objetivo desses vídeos, gente, é exatamente isso, é convidar vocês a começar a pensar a longo prazo. O que você está projetando, por exemplo, e principalmente agora, nós estamos em novembro de 2020, daqui a pouco 2020 está acabando, foi um ano muito complicado e assim, talvez é até injusto falar, mas olha, tudo isso que vocês estão vendo a gente falar, o Clóvis praticamente zerou a renda, a gente, claro, a gente não é alheio às notícias e às informações, gente morrendo, gente perdendo emprego, mas gente, de coração, foi o melhor ano da nossa vida. Foi, e assim, começou bom o ano, para mim profissionalmente, com projeções de palestras, eu estava escrevendo 2 livros e foi bacana. Em fevereiro eu perdi meu pai faleceu, então foi muito triste, muito triste, só que ao mesmo tempo, como Deus vem trabalhando na nossa vida como cristãos,
o coração ficou tranquilo porque ele cumpriu a missão dele. E crendo em Deus, crendo em Jesus, a gente crê realmente que a gente vai se encontrar na eternidade, porque o nosso foco não é aqui, o foco é na eternidade. A gente vive o dia a dia, mas pensando em conquistar a eternidade. Então, sabendo disso, a gente entende que a morte é uma passagem, né? Onde a gente volta para casa. Eu não gosto de falar que a pessoa morre, eu gosto de falar que a pessoa volta para casa. Então, fora esse momento triste, que foi o falecimento do meu pai, a falta da presença dele que me causa tristeza, né, de estar aqui com ele, fora isso, foi o melhor ano da minha vida, das nossas vidas. Quando veio a pandemia e deu aquele baque, eu comecei a desesperar, né, e comecei a surtar. Marciano virou para mim e falou assim: o que você pode fazer? Eu falei: mano, não posso fazer nada. Advogado, não tem como eu ir na porta dos outros, ainda mais advogado criminal, né? Bater na porta e falar assim: você quer contratar um advogado criminal? Você está precisando do habeas corpus? Você vai fazer alguma bobagem? Você não quer me pagar já? Não tem como. E como palestrante também, eu dependia de quê? Aglomeração, dependia de empresa contratar para a gente poder levar a palestra. E eu surtei. Aí a Marciana teve um insight e falou assim: e o seu livro? Termina o seu livro. Eu falei: verdade, né? Aí aquilo lá quebrou o padrão. A gente trabalha com crença, a gente trabalha com quebra de padrões também. Eu tenho formação em coach, enfim, mais para frente vocês vão nos conhecendo melhor. Aí naquele momento eu foquei no livro. Então eu escrevi o livro, terminei de escrever, ele tinha 30% só escrito, eu terminei de escrever todo ele. A gente publicou, a gente fez o lançamento, a gente divulgou. Então hoje o Clóvis é escritor, autor, palestrante, advogado. Então eu cresci profissionalmente, né? A perspectiva, nós estamos plantando sementinha, nós estamos com produtos no Hotmart, nós criamos uma renda extra, estamos plantando ainda, né, para em breve colher. Estamos com um lançamento do curso, que é o método Arcade. A agenda financeira é uma ferramenta, faz parte do curso Arcade, do curso de inteligência financeira à luz da Bíblia, que tem o método Arcade. Então Deus tem sido maravilhoso para a gente. Só que como a gente trabalha vários fatores, o que eu vejo na gente, quando veio a pandemia, quando veio a dificuldade, quando veio entre aspas, fica em casa, a gente não olhou o copo mais ou menos vazio, a gente olhou o copo mais ou menos cheio. Ou seja, é a oportunidade que a gente tem de crescer, né? A Marciana empenhou, terminou a agenda dela, terminou o método Arcade, montou o curso da parte financeira. Eu fiz as minhas palestras, fiz o livro, comecei a escrever outro, e a gente está a isso. Só que a gente ainda estava meio assim, né? Era querendo lançar o curso, era querendo lançar palestras, e Deus veio com o entendimento que, né, que está lá na Bíblia, quando a gente casa, a gente não é mais dois, né? A gente passa a ser um. E Deus falou o quê? Falou assim: vocês estão com a faca e o queijo na mão. Ou seja, as duas partes necessárias para uma pessoa ter uma mudança de um mindset financeiro, uma metanoia financeira, é o que? Primeiro ela trabalhar padrões, trabalhar princípios, trabalhar crenças, e depois entrar com um método que faça aquilo valer a pena. E essa parte de padrões, crenças é o meu trabalho, na minha parte como coach e palestrante, e a Marciana da parte de finanças. Então a gente se uniu, a gente já está unido, mas a gente uniu profissionalmente e criamos o curso de inteligência financeira, que em breve também já tá sendo lançado, a gente vai colocar no Hotmart, enfim. A ideia, e como surgiu esse canal novamente através da Marciana, que tudo que é bom vem por intermédio dela, Deus atinge ela primeiro, né? É o que? A gente pegar e mostrar um casal simples, né? Um casal cristão e um casal que, depositando a fé em Cristo, Ele sempre em primeiro lugar, Ele tem nos abençoado grandemente a nossa vida. Por mais que a minha renda financeira zerou, aí depois deu uma melhorada, agora zerou de novo, né? A Marciana fez as contas, a gente está se adequando a essa nova situação, mas mesmo assim, a renda do casal tendo caído muito, mas muito, a gente está fazendo muito mais do que quando a gente tinha muito dinheiro. Ou seja, é aquela máxima, é aquele ditado: pouco com Deus é muito, né? Então assim, Ele prospera. Se você tiver fé e se você se aplicar, como a Marciana falou no começo do vídeo, você tirar o conhecimento do papel e aplicar, você tem renda, você vai conseguir uma renda extra, você vai conseguir se empenhar
como casal ou como uma pessoa, se você é solteiro ainda ou solteiro. Então a ideia desses vídeos que a gente vai estar lançando para frente é isso, pelo menos uma vez por semana, né, a gente vai fazer um vídeo aqui, um Café com Finanças, e vamos estar tratando sobre vários assuntos ligados à finança, ligados a café e ligados à fé. E a fé. E a ideia é justamente o que eu falei lá no começo, é compartilhar. A gente não está aqui para ensinar nada, né? A gente está aqui para compartilhar aquilo que deu certo. E é algo tão simples. O que você vai encontrar aqui no Método Arcádio, na Agenda Financeira? São princípios. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Sim. E nas finanças existem princípios que precisam ser cumpridos. Princípios que nós não cumpríamos lá atrás, né? De gastar menos do que ganha, enfim, a gente vai tratando isso ao longo do tempo. Só fazendo um adendo, conforme o Clóvis falou, e eu tinha comentado que a agenda ela nasceu no meio da pandemia, eu não parei de trabalhar, eu fiquei em home office. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque quando a gente trabalha lá no físico, você tem um horário para entrar, tem horário de almoço, tem horário para sair. No home office, simplesmente o celular ele virou ferramenta de trabalho, meu WhatsApp ele simplesmente, o Clóvis presenciou isso, tocava o tempo inteiro, eu tava fazendo almoço, eu coloquei açúcar no arroz, de tão assim... Na salada. Só que o que aconteceu? O que foi isso que o Clóvis falou assim, olha, a gente não olhou o problema, a gente olhou uma oportunidade. Por quê? Nos intervalos do home office ao invés de eu ficar assistindo novela e jornal, que só ia me deixar mais angustiada, o que a gente fez? A gente focou em aprender, em estudar. Esse ano eu li mais de 30 livros e a gente montou toda essa estratégia que, assim, de verdade, gente, de coração, salvou a nossa vida. Salvou. Foi algo que... Se a gente não tivesse cuidado ali, e não é algo que a gente está falando assim, faz 10 anos que a gente está fazendo, não, foi muito rápido, porque foi um ano, e esse um ano de princípios cumpridos, ele deu resultado. Por isso que a gente fala que foi um presente de Deus, porque lá atrás Deus já tinha visto que a gente ia ter dificuldade aqui na frente e Ele já preparou, Ele já foi preparando o coração e preparando as estratégias. A gente só precisa estar sensível para ver. E nessa, só para vocês terem uma ideia de como é importante, quando a Marciana veio um insight com a história do meu pai, com a história de juntar em 10% isso tudo, a gente começou a aplicar. Então isso foi de outubro para novembro. Em dezembro, a gente estava com 6 mil reais guardados. Começou com 50 reais, começou lembrando. Com 50 reais. E assim, final de ano entrou bastante serviço para mim, para ela, 13º estudo, então a gente conseguiu tirar uma porcentagem e deu esse valor. E a gente sempre, quando apertava, ou recorria a empréstimo, né, ou recorria ao pai da Marciana, ou recorria a algum amigo pedindo dinheiro emprestado. Então, nesse final de ano, a gente estava feliz, né? Falando assim, vamos passar... A gente tinha uma meta de 5 mil, né? A gente queria juntar de outubro do ano passado até dezembro 5 mil. Queria virar o ano com 5 mil. E era foi quando eu estava finalizando as aulas, né? Que eu estava dando aula. A gente tinha um carro, um dos carros era 2017. Um Onix branco 2017, automático, lindo. Aí eu estava indo para dar aula para Marialva, o carro travou. Parou e eu dava partida nada, encostando, levando no mecânico, passou uns dias, o mecânico ligou, ele ficou de cara, porque o carro ele estourou um cabeçote, quebrou um cabeçote, ou seja, fundiu o motor, a conta ficou em 5 mil, 6 mil, não lembro quanto ficou, 5 mil quebrados, quase 6 mil, e isso em dezembro, né? E eu tinha uma Kombi antiga também, que também deu problema, a gente virou o ano sem carro, sem andar. Só que a gente não precisou recorrer a ninguém para pedir dinheiro. A gente ficou meio triste porque era a reserva que a gente tinha feito. Pegou aqueles 5 mil, pagou o carro, vendendo e resumindo. Aí mais para frente, né, a gente continuou juntando aqueles 10% e triste, né? Falei assim, nossa, a gente já tinha 6, né? Agora não tem nada. Agora tem 100, agora tem 500, agora tem 1000. Aí dali a pouco precisou de novo, a gente recorreu. Então assim, a transformação imediata para nós, quando veio esse insight com a Marciana de começar guardando 50 reais, aquilo nos livrou esse ano todo de 2020, a gente não recorreu a empréstimo, o Uai no nosso cachorro, a gente não recorreu a empréstimo em banco em lugar nenhum, ou seja, a gente emprestou de nós mesmos. E tem uma das ferramentas aqui que a Marciana vai estar falando para você, a gente criou um banco
Isso mesmo. Banco pessoal. A gente criou um banco pessoal, um banco nosso. A gente vai estar falando para vocês. Banco Teles, né, que é o nosso sobrenome. E está aqui. E tem sido maravilhoso. Só um título de exemplo. A gente quer comprar alguma coisa, né? Quanto que é? Parcela. A gente tira do nosso banco e se tiver que pagar juros, a gente devolve para o nosso banco. Ou seja, a gente está emprestando para a gente mesmo com juros baixos, mas tem juros. Então, assim, é muito lindo demais o que Deus tem feito na nossa vida, de uma forma extraordinária, de uma forma rápida. Não é fácil você mudar de hábito, só que quando você consegue mudar o foco para onde você quer chegar, você consegue transformar isso e viver. Mais ou menos assim, hoje, né? Lá atrás, quando a gente começou a mudar, era 10% que tinha que tirar. Eu vivo com R$1.000. Não, você vive com 900. 10% é para Deus, que é a doação nossa, aliás, com 800. E 10% é para guardar para o futuro. Então, o que você fazer com 1.000, você vai ter que fazer com 800. Aí a Marciana vai estar explicando para frente como que é o procedimento. Esse é um vídeo de apresentação. Já deve estar aí com meia hora, mas é para a gente estar falando um pouco do nosso dia a dia. A gente falou o geral de como tudo começou. Ao longo dos outros vídeos, aí a gente quer explicar como que cada ferramenta do método impactou no nosso dia a dia e nessa nossa transformação. E a ideia, gente, é justamente isso, é compartilhar com vocês, primeiro, que é possível, porque não é porque assim, mas você é funcionário público, ele é advogado. Mas não importa o quanto você ganha, importa o que você faz com o que você ganha. O Clóvis tinha mês de rendimento de 10, 15 mil reais, mas e daí? Se não souber administrar, não sobrava R$1. Não sobrava R$1. E eu também, teve época de eu trabalhar 60 horas, eu tinha 2 cargos públicos. Você pegou por 2 vezes 50 mil reais na mão. Gente, e se você me perguntar o que eu fiz, então não tem a ver com o que você ganha, tem a ver com a sua mentalidade e cumprir princípios financeiros. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Porque há um pouco tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar o método com algumas amigas e tal, porque quando você... É igual quando a gente se converte, né? Quando a gente conhece Jesus, quando a gente é apresentado para Jesus, você quer que todo mundo que está à sua volta conheça, porque é tão maravilhoso o que ele faz, que você quer que as pessoas também conheçam. E com o método foi a mesma coisa, porque realmente foi um presente. E eu queria compartilhar esse presente com as minhas amigas, com as minhas irmãs, com a minha sobrinha. Eu queria compartilhar, porque quando algo é bom para você e você tem isso como princípio de, meu Deus, eu não vou guardar isso só para mim. Quando eu vi o sentido e a importância disso, eu queria compartilhar com as pessoas, né? Eu queria dividir isso com as pessoas e é isso que a gente quer fazer aqui. Aos pouquinhos mostrar para vocês que é possível, todo mundo consegue. Mas quando eu falava, né, ali para janeiro, entre dezembro, janeiro e fevereiro, que daí eu falava muito sobre isso, teve uma época que eu tava até chata, né, que eu só falava disso, porque é muito isso, assim, você só quer falar daquilo porque aquilo faz tanto sentido para você. E a mudança, igual na história das blusinhas. Qual? Você falava assim, mas eu vou comprar, vai R$30, se eu guardar R$30... Então, ontem mesmo, né, eu atendi uma amiga, fiz uma mentoria com ela, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, eu falava assim, você já pensou em investir em ações? Não, isso não é pra mim. Aí eu abri o home broker, né, da corretora que a gente tem, falei assim, hoje você foi na loja tal, né, você comprou umas coisinhas lá, quanto você gastou? Gastei 20 e poucos reais. Falei assim, se eu te disser que tem uma ação aqui, que custa 20 e poucos reais e você tá guardando pro futuro? Gente, você via o olho da pessoa brilhar. Então assim, são coisas que ao longo dos vídeos nós vamos mostrando para vocês que é possível. A gente só não foi ensinado. Hoje, graças a Deus, a educação financeira ela tá disseminada, né? Como eu falei, eu não inventei a roda. O método Arcade, ele é uma junção de várias pessoas que eu sigo, que eu acompanho. Ela inventou a roda, mas o mérito, né, foi assim, que ela pegou vários princípios de várias pessoas e de vários estudos, de vários livros, e ela juntou tudo isso e criou o método Arcade. Por exemplo, eu peguei aqui no final da agenda, eu tenho as pessoas que compartilharam com as ideias dessas pessoas. Por exemplo, a Bíblia, gente, a Bíblia fala de dinheiro, é só você ir lá e você olhar. Nossa. Deus criou a gente para ser próspero. Em um vídeo eu vou falar para vocês a história lá do Éden. Lá no Éden já tem um princípio bíblico, financeiro e de princípio que Deus quer ensinar muito forte.
Aqui tem a história do meu pai. Quando eu descobri que meu pai era rico, gente, eu fiquei assim abismada. Eu vou fazer um vídeo só para contar isso, quando eu descobri que meu pai era rico. Meu pai é pedreiro, tá? E aposentado assim do INSS, e ele é rico, ele tem liberdade financeira. Mas aqui tem várias pessoas, gente, que hoje em dia estão aí na mídia, né? Que são conceitos que eles também investiram tempo e dinheiro para aprender, e que hoje em dia está disponível. A gente pode até dizer que na nossa época a gente não teve essas informações, e realmente não teve. Nós não aprendemos educação financeira na escola e nem em casa. Hoje, se você deixar de repente de assistir uma série do Netflix e for fazer uma maratona na internet sobre finanças, você vai aprender muita coisa. Então hoje a gente tem acesso. Hoje na grade das escolas estaduais já tem a proposta do ensino de educação financeira. Então hoje, graças a Deus, a mentalidade das pessoas já está mudando para a importância de cuidar das finanças, porque é algo, gente, que traz qualidade de vida. Eu sinto muito assim isso, é muito forte a gente pensar que quando você tem esse controle sobre as suas finanças, essa consciência assim, de viver com mais tranquilidade, isso muda a qualidade de vida. Você dorme melhor, você não tem... crise de ansiedade. Eu tinha crise de ansiedade porque a gente fazia as coisas que se sabia que estava errado, depois ficava sofrendo, depois não dormia direito, ficava, né? Hoje, graças a Deus, a gente não tem isso. E quando tem, que às vezes acontece de dar uma surtadinha, porque ainda é um processo, a gente lembra, nossa, mas a gente tem o Banco Teles, dá pra gente recorrer lá. E a ideia, pessoal, é assim também. A gente o propósito é a gente levar para vocês a realidade, o dia a dia, né? Então a gente vai estar falando do que deu certo e do que não deu também. Exatamente. Nós vamos estar passando uma situação para vocês. A gente tem um canal que chama Cafés, onde a gente vai estar lá mostrando as viagens que a gente faz, café, fé e férias, quando a gente está de férias, né? E esse canal aqui, que a gente Café com Finanças, vai ser praticamente semanal. A gente está querendo ver se na próxima semana a gente consegue fazer ao vivo também, de repente para tirar alguma dúvida, para interagir com o pessoal, mas é levar a realidade. Então nós vamos estar mostrando as coisas boas, falando das coisas boas e das coisas ruins e das coisas difíceis, para que vocês acompanhem o nosso progresso, porque a gente tem certeza absoluta que a gente vai progredir. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Primeiro, porque a gente coloca Deus em primeiro lugar. Segundo, porque a gente cumpre princípios cristãos. Terceiro, porque Deus nos deu um presente que está transbordando nas nossas vidas, e a gente quer que alcance a vida de vocês. Então, a título disso, só para vocês poderem nos acompanhar, o Clóvis não tem renda nenhuma, certo? Como advogado, eu trabalho para vários escritórios, né? Tive que fechar o meu escritório, eu trabalho em casa, mas atendo vários escritórios. Ou seja, a pessoa precisa de um advogado criminal em tal escritório, o pessoal contrata, eu faço o serviço, a gente racha. Só que não está entrando serviço nenhum. Palestra parou, vocês sabem, por causa da aglomeração também não pode. Os livros, né, que a gente fez, então a gente produziu, imprimiu na gráfica, tudo, tem que vender. Então a gente está oferecendo, mas renda fixa não tem nenhuma, o Clóvis. O que a gente está vivendo como família hoje, dia 21 de dezembro, da renda da Marciana, né? A gente vinha caminhando bem por causa da pandemia, descontrole meu, eu acabei me endividando também, então hoje eu tenho dívidas, pouquíssimas, mas eu tenho. Clóvis, mas vocês estão falando de prosperidade para vocês verem como que a gente vai reagir e como que você pode reagir também. Então, se hoje a gente tem uma condição, é porque lá atrás Deus deu um insight através da Marciana para a gente se preparar. Então hoje eu tenho dívidas por causa de um descontrole meu, né, que eu achei que estava voltando o trabalho, então vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou pagar uma conta que não precisava ter pago, né, podia ter esperado mais, que não tinha nem vencido. Então assim, eu saí do foco que é isso daqui. A Marciana é minha coach financeira, né? Ela sabe que se dá certo para mim, vai dar certo para todo mundo. Eu sou totalmente... Vocês vão conhecer aí. É o meu melhor case, é o meu marido. Então, assim, a gente está retomando esse trabalho e estamos reestruturando. Então, o que a gente vai levar para vocês são as vitórias e as derrotas. Nas vitórias, e onde deu certo, para vocês aprender como fazer, para você também ter o mesmo resultado. E as derrotas,
para você, se você não errou ainda, para você saber que ali a chance de você errar vai ser grande. Então a nossa ideia é trazer para vocês a realidade de um casal classe média, né? Média para baixo, média para alto, não sei, mas classe média e cristão, que a gente recebeu esse presente dos céus e a gente está aplicando em nossas vidas e deseja aplicar, que vocês entendam, compreendam e apliquem na vida de vocês também. Só para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, o Clóvis falou 2 palavrinhas-chave ali que eu quero que vocês guardem para os próximos vídeos. Ele falou, nós vamos mostrar o que, né, o que deu certo e o que deu errado. E em nenhum momento aqui nós falamos que foi fácil, tá, gente? Não é fácil. E outra questão é como quando a gente se converteu. Deus, ele perdoa nossos pecados, mas ele não tem como nos livrar das consequências. Então nós vivemos consequências da nossa vida de pecado até hoje. Sim. E vamos viver por algum tempo ainda. E aqui se é que não pro resto da vida, né? Entenda-se na situação financeira isso, também. E trazendo para as finanças, imagina, eu tô com 37, o Clóvis fez 50 esse ano. Você imagina uma vida inteira fazendo escolhas erradas e não cumprindo princípios. Não foi um ano que a gente resolveu tudo. A gente ainda está colhendo frutos daquilo que a gente plantou errado lá atrás. Nós estamos num processo. Nós estamos num processo. E a nossa ideia é justamente mostrar para vocês, primeiro, que não é fácil, mas é possível. E a maioria das mentorias que eu faço, né, que o pessoal... mas eu acho que eu vou demorar uns 3 meses para conseguir os 10%. É normal, gente. Às vezes vai demorar até mais. Porque, imagina, é igual emagrecer. Você tá lá, você precisa perder 30 quilos. Você não vai perder 30 quilos em 1 mês ou 3 meses. Você vai levar um tempo. Você ficou quanto tempo para chegar naqueles 30 quilos? Você ficou quantos anos fazendo escolhas erradas? E aí você, de repente, tem uma dívida gigante. Então, não é fácil, mas é possível. E você vai ter consequências. Mesmo depois... Hoje nós fizemos uma viagem maravilhosa, foi um presente de Deus também. 2020, no meio da pandemia. No meio de uma crise, eu consegui dar esse presente pro Clóvis, igual ele tá falando, acabou que a despesa ficou comigo e tá tudo bem, porque nós somos uma família. E aí eu presenteei ele com essa viagem e me presenteei também, porque foi maravilhoso. Mas ainda, não é que... Ela descobriu a melhor forma de me dar um presente. Nós vamos fazer, eu acho que todos os anos vai ser esse presente. Mas a gente tem consequências, né? A gente tem ainda ali os resquícios das coisas erradas que nós fizemos lá atrás. E o que é o importante? É você ter consciência. Uma das primeiras ferramentas é a self financeira, que é o retrato da sua vida financeira atual. E você olhar para aquilo e falar assim, tem coisa aqui que eu não vou conseguir resolver de imediato. Como é o nosso caso. Tem coisa que eu olhei e falei, olha, isso aqui eu vou ter que me conformar que eu vou arrastar comigo por algum tempo, porque foram anos fazendo escolhas erradas e você não consegue resolver isso de uma hora para outra. E nos próximos vídeos vocês vão saber também disso, que a gente vai estar abordando. Exatamente, nós vamos estar abordando todos esses detalhes, né? Vamos finalizar para não ficar muito longo. Esperamos nos encontrar aqui mais vezes. Deixem dúvidas, deixem perguntas, deixem comentários. De repente algum tema que vocês querem abordar. Vocês viram que nós temos muita coisa para falar, do cuidado, né, que Deus tem tido na nossa vida, mas se vocês tiverem algum assunto específico que a gente puder falar, lembrando que nada aqui é uma recomendação, a gente está compartilhando aquilo que deu certo com a gente, e eu espero que possa ajudar, né, outras famílias e outras pessoas. Com certeza. E como a gente está no YouTube, dá o seu like aí, se inscreva no canal. Tem o canal da Marciana pessoal também, dela, profissional, que é Marciana Teles Oficial. Lá ela dá dicas importantes, fala sobre agenda, fala sobre métodos, né, que caíram do céu, que vieram do céu para ela. Tem o meu canal também, Clóvis Teles, onde eu falo das minhas palestras, do meu lado cristão. Enfim, sinta-se à vontade. Aqui é um dia a dia, um bate-papo que a gente está tendo. E é isso aí. Deixa sua dúvida, sua pergunta, crítica, o que você quiser aí. E saiba que é possível, não é fácil. E às vezes fica uma ideia, se você é homem que está assistindo aí, fala assim, mas o cara está quebrado, está sendo sustentado pela esposa. Não é fácil. Não é fácil, porque na Bíblia diz que a gente tem que ser o cabeça da família. Né? Então, quando eu surtei por causa disso. Eu ainda vi uma pregação, o pastor falou isso bastante. Aquilo me doeu, mas me doeu demais. E
não é fácil. Aí depois a gente tem a compreensão também que diz na Bíblia que quando você se casa, dois se tornam um. Então é o que a Marciana fez, e ela é minha coach, a minha vida, a mulher da minha vida, e soube tratar isso de uma forma, não tirando o encargo de mim, né, porque o encargo é meu, o homem tem que sustentar a família, mas nesse momento, né, a família está sendo sustentada por ela. Imagina quantas famílias não estão passando Sim. por isso. E né? quantos homens se colocam numa situação assim, se sente mal, às vezes não tem diálogo com a esposa e sai, vai para o bar beber, ou começa a tratar mal, ou começa a se tratar mal. Então, assim, reconheça primeiro que você não é nada. Segundo, que você é totalmente dependente de Deus. E descanse no teu Deus. Se Ele te deu hoje a graça de ter uma esposa que pode estar te sustentando, dê graças a Deus, corra atrás. Reconheça e corra atrás. Logo você vai estar honrando de novo a sua família, e é o que eu espero. Né? Hoje, em 2020, dia 21 de novembro, a situação real é essa. Né? E conforme a gente for divulgando os vídeos, a gente vai estar falando para vocês, conforme for tendo sucesso, e eu creio, porque a gente coloca Deus em primeiro lugar. E a gente vê sempre o copo cheio, a gente sempre vê uma oportunidade, e a gente está plantando várias sementes. Então, na hora certa, no agir de Deus, no momento dele, eu sei que a gente vai estar colhendo, e talvez não, tenho certeza que a ideia que veio através da Marciana da gente gravar esse vídeo é para estar testemunhando isso que vai acontecer na nossa vida. Hoje é dia 21 de novembro de 2020. Às vezes você vai estar vendo esse vídeo e daqui a 2 anos, né? Às vezes não sei como que vai estar a situação da gente. Você viu o primeiro vídeo nosso, já todos bem, todos financeiramente bem, nas suas vidas pessoais e juntos. Aí você resolveu olhar lá o primeiro vídeo do canal. Então, o primeiro vídeo do canal é esse. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, que Deus os abençoe e prospere em nome de Jesus Cristo. E finalizou da minha parte. Assim, só para agora fechar de verdade, Sim. assim, eu acho que eu comecei o raciocínio e acabei não concluindo. Quando eu comecei a falar de finanças, que eu falava muito, gente, tem que ter uma reserva financeira. E as pessoas não davam bola. Então, eu acho que hoje, nesse momento atual do mundo, é mais fácil as pessoas entenderem a importância dessa reserva. O que salvou a nossa família foi a gente ter começado essa reserva lá atrás, há 1 ano atrás. 1 ano só. 1 ano, gente. E é o que eu falei, não que a gente não resolveu todos os problemas, tem consequência, mas a gente já tinha a nossa reserva, né? E foi o que salvou a nossa vida e assim, tem sustentado a nossa família. Eu não parei de trabalhar, eu tenho a minha renda, mas enfim, acabou ficando os gastos, a gente juntou tudo e é isso que é a família. E assim, em um outro vídeo eu vou comentar. Sim. É claro que não é fácil, a gente vem de uma geração de mulheres, né, com esse pensamento feminista aí, que você tem que ser independente, enfim. Mas quando você entende que é a vontade de Deus que você cuide da família, e hoje eu bato muito nisso, gente, se você não vai guardar por você, guarde pela sua família, né? A gente não tem filhos, mas tem quem tem filhos, já pensou? Quantos casais hoje, por conta da pandemia, o marido não perdeu o emprego e a mulher continuou trabalhando? Você não vai fazer pela sua família? Então a ideia é essa, é mostrar para vocês que é possível, não é fácil, mas é possível. E aos poucos a gente vai detalhando melhor. Vamos sim. Né? Então, Obrigada. Vamos finalizar. E até o próximo vídeo. Até, gente. Um abraço.